Hoje é dia 4 de setembro de 2025 e o assunto no mundo do futebol é o julgamento do Bruno Henrique, jogador do Flamengo. Ele está sendo acusado de manipulação esportiva. O processo corre em dois lugares ao mesmo tempo, né? Na Justiça Desportiva, o STJ, e na Justiça Comum, lá no STJ. Ok, vamos desmembrar isso. Para a gente começar, qual é exatamente a acusação principal contra o Bruno Henrique? Então, o centro de tudo é uma suspeita de manipulação de resultado, mas não do placar final, o que é importante. A alegação específica é que ele teria, de propósito, recebido um cartão amarelo. Isso num jogo contra o Santos, lá no Brasileirão de 2023. Um cartão amarelo, e por quê? Qual seria o motivo? Supostamente para beneficiar apostadores. Pessoas que teriam apostado justamente nisso, que ele levaria um cartão naquele jogo, e aí lucrariam com isso. É o chamado spot fixing. Spot fixing. Apostar em eventos específicos dentro do jogo, tipo um cartão, um escanteio. A ideia é que aquele cartão não foi, digamos, um acidente de percurso do jogo. Teria sido algo pensado para cumprir uma aposta. O Bruno Henrique foi enquadrado em dois artigos, o 243 e o 243-A. A descrição é bem clara, fala em atuar de forma desleal ou fraudulenta com o fim de influenciar resultado de partida, evento ou equivalente. Evento equivalente, aí entra o cartão amarelo. Perfeito. E quem está julgando isso é a 4ª Comissão Disciplinar do STJD. Eles têm poder para aplicar punições bem pesadas no esporte. E você mencionou que isso corre junto com a Justiça Comum. Isso complica mais as coisas, imagino. Ok, agora vamos falar das possíveis consequências. Aqui a coisa fica realmente interessante. Ou melhor, preocupante para ele. Se o STJD condenar hoje, o que pode acontecer na esfera desportiva? A pena máxima que o CBJD prevê para esse tipo de infração é bem dura. Suspensão de até 720 dias. 720 dias, isso dá quase 2 anos. Exatamente, quase 2 anos fora de campo. É uma punição que pode, assim, impactar de forma brutal a carreira de qualquer jogador. Nossa, para um jogador de 34 anos, como é o caso dele, 720 dias parado, isso pode significar praticamente o fim da carreira em alto nível, né? Pois é um ponto crítico. Nessa idade, uma pausa tão longa, é muito difícil voltar ao mesmo nível depois. E tem o contrato dele com o Flamengo, que vai até dezembro de 2026. Verdade. Uma suspensão dessas colocaria esse contrato em sério risco. Existe até a possibilidade do clube anular o vínculo, o que seria um baque financeiro e esportivo gigantesco para ele. Fora o estrago na imagem, né? Na reputação. Nem se fala. Isso é difícil até de medir, né? É um cenário bem complicado mesmo. E além dessa suspensão, que já é pesadíssima, tem também multa, certo? Uma punição financeira direta. Sim, a lei desportiva também fala em multa. Pode chegar a R$100 mil. 100 mil reais. Pode não parecer tanto comparado aos salários que a gente ouve falar no futebol, mas soma isso a uma possível perda de contrato, o tempo sem jogar, o impacto financeiro total fica bem considerável. Não é só o tempo fora, é um pacote de perdas. Realmente é muita coisa em jogo. Para a gente entender como isso tudo se desenrolou até chegar no julgamento de hoje, acho que vale a pena a gente refazer a linha do tempo. Tudo começou lá naquele jogo contra o Santos. Isso. A partida foi em 1º de novembro de 2023. Foi quando ele recebeu o tal cartão amarelo que virou o centro da suspeita. Mas a investigação não começou logo em seguida, né? Teve um tempo aí. Teve. Provavelmente um período de apuração inicial talvez mais discreta, sigilosa até. E aí a coisa esquentou mesmo quase um ano depois, é isso? Exato. O marco parece ter sido em 5 de novembro de 2024. Foi quando estourou a Operação Spot Fixing. Ah, a operação policial. Isso. Nesse dia, teve busca e apreensão relacionada ao Bruno Henrique. Aí sim, a investigação virou pública e ficou claro que as autoridades estavam levando a sério. E junho de 2025 também foi um mês-chave nessa história, pelo visto. Muito chave. Dia 11 de junho, o Ministério Público entrou com a denúncia formal. E aqui tem um detalhe importante.
Não foi só por fraude esportiva. Incluíram também estelionato. Estelionato. Como isso entra na história? Provavelmente, a acusação liga o estelionato à ideia de obter vantagem ilícita para ele ou para os apostadores, enganando a competição ou as próprias casas de apostas. Isso na justiça comum, né? O que deixa tudo ainda mais grave. Nossa Senhora. E aí, logo depois, a parte desportiva também formalizou a acusação dela. Exato. Em 1º de agosto de 2025, a Procuradoria do STJD apresentou a denúncia formal, baseada naqueles artigos do CBJD que a gente comentou. Preparando o terreno para o julgamento. Depois de analisar celulares e computadores apreendidos, a polícia concluiu um relatório que contém diversas trocas de mensagens entre Bruno Henrique e Vander Nunes Pinto Júnior, o irmão dele. O documento aponta que o jogador do Flamengo forneceu informações privilegiadas, repassadas por Vander a um grupo de apostadores, que inclui parentes e amigos. Ao todo, 10 pessoas foram indiciadas. Vander Júnior e Bruno Henrique podem responder por fraude em competição esportiva, com pena prevista de 2 a 6 anos de prisão, e estelionato, 1 a 5 anos de cadeia. Os demais foram indiciados por estelionato. A polícia dividiu as investigações em 2 grupos, o que definiu como núcleo familiar, concentrado nas mensagens enviadas e recebidas a partir de Vander, e um segundo núcleo com amigos de Vander, que também se beneficiaram das informações para apostar. Conversas entre Bruno e Vander já tinham sido divulgadas no decorrer da semana. Pouco mais de 2 meses antes do jogo Flamengo e Santos, Vander perguntou ao irmão se ele estava com 2 cartões amarelos e pediu para ser avisado quando Bruno fosse forçar o terceiro. Bruno respondeu: contra o Santos. Vander agradeceu e afirmou que iria guardar o dinheiro do investimento. No mês seguinte, em 16 de outubro, nova consulta. Vander disse: tá com 2 de novo, hein? Quando for tomar o terceiro, avisa. Bruno Henrique respondeu: me chamou para falar isso? Tá de brincadeira? Mas 3 dias antes do jogo contra o Santos, em 29 de outubro, Bruno procurou Vander e perguntou se o irmão se lembrava do que haviam conversado anteriormente. Vander pareceu não entender a pergunta e recebeu uma ligação de Bruno. A polícia acredita que a chamada tenha sido para falar da possibilidade de forçar o cartão amarelo. O Fantástico teve acesso a mensagens inéditas, trocadas entre Vander e os pais dele e de Bruno Henrique, e entre Vander Júnior e a esposa, Ludmila Araújo Lima, nos dias que antecederam o jogo e depois da partida.